Olá, amigos do Leia Aqui Brasil, boa noite. Nesta terça-feira, 6 de dezembro, este post é para falar do Donald Trump. Só quero citar duas coisinhas que aconteceram lá no Brasil. A primeira foi esse projeto maluco que o presidente Michel Temer mandou para a Câmara da aposentadoria, que os brasileiros então teriam que trabalhar até os 65 anos e contribuir com pelo menos 49 anos para poder se aposentar com valor integral. Além dessa doideira, Renan Calheiros conseguiu se safar mais uma vez. Ele que foi afastado da presidência do Senado por uma liminar, conseguiu fazer uma manobra lá no Senado, não recebeu o oficial de justiça, mentiu dizendo que não estava em casa, não recebeu a notificação e assim conseguiu se manter no cargo de presidente do Senado. Mas agora, no final da terça-feira, a presidente do STF marcou para amanhã a decisão do plenário em relação a isso. Então essa manobra de Renan Calheiros durou pouco. Vamos torcer para que amanhã o STF tome uma decisão que nos deixará felizes. Renan Calheiros, que já teve que renunciar à presidência do Senado com um monte de acusações em 2007, ele tem outros 11 inquéritos contra ele, foi afastado ontem, conseguiu se manter no cargo hoje e amanhã o STF vai tomar uma decisão no plenário. Vamos então vir aqui para os Estados Unidos falar de Donald Trump. Eu vou citar algumas fontes, elas vão estar escritas aqui embaixo, se você quiser ter mais informações. Acho importante citar as fontes, porque sempre antes de conversar com vocês, de gravar os posts, eu pesquiso bastante. Vou começar falando então desse jornalista e apresentador David Pakman, o nome dele está aqui embaixo, ele é nascido na Argentina, naturalizado americano, pesquisei bastante sobre ele e parece ser uma pessoa bastante confiável. Ele revela que através de uma fonte próxima ao governo federal dos Estados Unidos, ele informa que são pelo menos 11 electors ou delegados, são pelo menos 15 electors ou delegados que não vão votar em Donald Trump no dia 19 de dezembro. Lembrando que o dia 19 de dezembro é quando os electors ou delegados vão confirmar o que foi decidido na eleição de 8 de novembro. Então, segundo David Pakman, se você quiser dar um Google e procurar, ele afirma isso, que uma alta fonte do governo federal revelou a ele que já são 15 delegados dispostos a não votar, não confirmar a eleição de Trump no dia 19 de dezembro. Ele fala de uma coalizão de electors que estão decidindo não votar em Donald Trump, não confirmar a eleição dele. Vou explicar brevemente por que isso é importante. É assim, vocês sabem que o candidato que vence num determinado estado leva todos os votos dos delegados daquele estado, certo? Donald Trump tem 306 votos de delegados. 306. Para ser confirmado presidente, a pessoa precisa de 270. Donald Trump tem 36 votos a mais do que o necessário. Se 37 delegados não confirmarem a eleição de Trump no dia 19 de dezembro, ele não está oficialmente confirmado como presidente da República. Isso nunca aconteceu. Já houve, sim, eleições anteriores, delegados que não votaram segundo o que foi decidido pelos eleitores do Estado, mas isso nunca afetou o resultado final da eleição. Para que isso acontecesse, 37 delegados teriam que não confirmar a vitória de Trump no dia 19 de dezembro. O que aconteceria se isso fosse verdade, se isso realmente viesse a acontecer? Bom, primeiro, uma grande crise constitucional aqui nos Estados Unidos que nunca aconteceu antes. Na prática, os especialistas acreditam que Donald Trump acabaria sendo eleito, confirmado na presidência da República, porque o que aconteceria se tivesse uma revolta dos electors, a decisão iria para a Câmara, para a House of Representatives, que agora tem a maioria republicana. Portanto, muito provavelmente, se isso acontecesse, Donald Trump ainda seria confirmado como presidente pela Câmara. Mas acho bem interessante e importante a gente saber desse movimento que está acontecendo aí com os delegados, com os electors. Além do que David Pakman falou, vamos colocar aqui mais 2 nomes para vocês checarem, caso queiram. Existem 2 delegados do Texas, um deles
Chris Supran revelou que não vai votar em Donald Trump. E um outro delegado também do Texas, Art Cisneros, já renunciou, dizendo que não vai votar, não vai confirmar Donald Trump no dia 19 de dezembro. Tem também um outro site que parece bastante confiável, que tá ali embaixo também, blog constitutioncenter.org. O jornalista informa de outros 7 delegados, dessa vez de outros estados, do Colorado e de Washington, que não vão votar em Donald Trump. Então aí a gente já teria 15 mais 7, né? O número que causaria a confusão seria de 37. Esse blog Constitution Center explica direitinho, e eu confirmei isso, que a Constituição não obriga os delegados a manterem o voto definido lá no estado deles. Então é isso, gente. Existe essa coalizão aí que pode ser histórica aqui nos Estados Unidos. Como eu disse, já houve casos em que delegados votaram diferentemente do que foi decidido no estado, mas sempre no número pequeno. Nunca afetou o resultado final. Dessa vez, talvez o resultado final não seja afetado também, mas a gente pode ter aí uma situação inédita onde um número nunca antes visto de delegados vota contra o que foi decidido no seu estado de origem. É isso. E como eu disse, você tem aqui os dados, você tem aí o Chris Supran, o Art Cisneros, você tem o David Pakman e o blog, se você quiser pesquisar e se informar um pouquinho mais sobre o que está acontecendo em relação a essa votação dos delegados que vão confirmar Donald Trump como presidente da República. 19 de dezembro é o dia. Muito obrigado por assistir os nossos vídeos e até o próximo post.